Olá, tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista e hoje o nosso convidado é o Dr. Jefferson Simões, glaciologista do programa Antártico Brasileiro. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Boa Vontade Entrevista. Obrigado pela gentileza de sempre. É um grande prazer. Doutor, eu gostaria de começar a nossa conversa abordando uma temática que vem chamando muita atenção no mundo inteiro, que são ondas de calor muito intensas que têm acontecido em determinadas regiões do nosso planeta, vem tirando a vida de muitas pessoas por causa de regiões que não são habituadas com essas ondas de calor, mas regiões que são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente e que muitas vezes não são tão faladas, precisam ser consideradas como essas camadas de gelo, a permafrost, sobre a qual nós falamos na última oportunidade que nós conversamos no programa Boa Vontade Entrevista. Dentro desse cenário atual do mundo, o que está acontecendo nessas regiões, professor? Olha, basicamente nós estamos vendo um aquecimento da atmosfera e, mais importante, da superfície do oceano acelerado. Está ficando cada vez mais claro. Infelizmente, aqueles cenários que já fazem 20 ou, em alguns casos, há 30 anos, que a comunidade científica diz que iria ocorrer, dado uma série de mudanças ambientais, está ocorrendo. E agora, o que nós estamos vendo nesse ano é um oceano Atlântico Norte anômalo em termos de temperatura. Algumas partes estão de 2 a 3 graus centígrados acima da média dos últimos 50, 60 anos. É muita coisa. Essas ondas de calor vão se intensificar. Vai ser um verdadeiro, lamentavelmente, inferno na Europa esse ano. Já estamos com temperaturas anormalmente quentes. Vai aumentar ainda, porque nós ainda estamos no início do verão. Até setembro, esse aquecimento deve se intensificar. E notem que nós estamos observando em várias outras partes do planeta, no hemisfério norte principalmente. E o que está acontecendo para o hemisfério norte é que a circulação atmosférica, que, é claro, está se tentando readaptar, ela, no nosso jargão, a gente diz que ela está muito mais meridional. Quer dizer isso? Que ela está mais norte-sul. Então, isso faz que ondas de calor avancem numa longitude, por exemplo, aqui no Atlântico Norte, na Europa, e em outra região, lá, por exemplo, no centro da América do Norte, você pode ter ondas de frio. Então, nós vamos ter mais esse contraste de temperatura ao mesmo tempo. E é exatamente isso que os cenários de mudanças do clima da comunidade científica, 99% quase, eu diria, apontam que nós observaremos. E, infelizmente, esse é o aquecimento é só um dos efeitos que nós estamos observando. Doutor, para que nossa audiência fique bem claro para a nossa audiência, quando nós estamos falando de uma temperatura média do oceano, como o senhor dizia, de 2 a 3 graus acima do que é esperado ou que seja o ideal, representa muito, porque geralmente a pessoa pensa, mas de uma semana para outra na minha cidade de 40 graus nós vamos a 20, subimos para 45, e é uma coisa relativamente normal no dia a dia, mas qual o impacto desses 2 a 3 graus no oceano diretamente? Olha, primeiro nós temos que entender que isso é um aumento da média, e a média é um período mais longo. As pessoas muitas vezes confundem o teológico, a situação agora, está chovendo, não está esfriando, ou está mais frio, ou me agasalho. Não, nós estamos falando numa área muito grande, de milhões de quilômetros quadrados, ou dezenas de milhões de quilômetros quadrados, no caso, e onde você mudando essa temperatura, no oceano, por exemplo, você começa a afetar os micro-organismos, a base da teia alimentar do planeta como um todo, micro-organismos do oceano. Você começa a mudar uma série de processos biológicos, biogeoquímicos na superfície. Isso começa a afetar. Evidentemente, você também começa a mudar, aquecendo o oceano, mais evaporação de água. E mais evaporação, mais precipitações em alguns lugares, mas também você está mudando a distribuição dos cinturões climáticos. E aí vem aquela grande questão, o que é bom ou ruim, isso depende da parte atingida. Muitas vezes, um lugar que é muito seco pode ser até beneficiado, outro ao contrário, e outros podem se tornar secos. E é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma mudança
climática intensa e, como vários colegas meus já devem ter enfatizado, o importante não é a mudança em si, porque mudanças ambientais são normais, existe sem ou com a presença humana. O problema todo é a questão da rapidez que esses processos estão ocorrendo. E quando nós falamos rapidez, são processos que nós esperamos que ocorressem em séculos, agora começam a ocorrer em décadas, ou mesmo em algumas coisas estão nos surpreendendo mais do que os cenários. E eu dou um exemplo clássico, que é aí o derretimento do mar congelado do Ártico, que está desaparecendo de uma maneira tão rápida que já começa a afetar as relações internacionais no hemisfério norte. Ou seja, nós estamos vendo processos que eram previstos para 20, 30 anos e nós erramos para menos. Estão ocorrendo agora. Isso tudo gera mudanças, primeiro no sistema físico, depois nas teias alimentares, que geram estresse na biodiversidade, mas ao mesmo tempo estão mudando rotas de transporte naval, mudando a geopolítica, no caso do hemisfério norte, do Ártico, mudando a questão de locais de mineração de recursos. É uma série de modificações ocorrendo ao mesmo tempo, que estresse, é mais um estresse nesse sistema político internacional que, como sabemos, não está muito firme, ainda mais com essa guerra na Ucrânia. Dentro da realidade que nós estamos experimentando, como o senhor dizia, a situação do Ártico, que acaba realmente afetando todo um contexto muito mais amplo do que apenas, e é claro, coloco entre aspas, a questão climática, é necessário hoje que se revejam os números, porque os números foram muito bem projetados dentro de uma realidade e projeções do que seria ou não o ideal para a humanidade. Mas com essa aceleração hoje, nós temos que nos debruçar novamente para entender o que pode acontecer no futuro? Olha, para o oceano em si, sim, nós temos que revisar. Tudo indica que nós vamos ter um aquecimento do hemisfério norte mais acelerado do que nós esperávamos, porque mais água quente está chegando muitas vezes a 80 graus norte. Isso é longe, né? 80 graus norte, se fosse sul, isso seria mais ou menos uns 2.000 quilômetros ao sul da Antártica brasileira. Isso mostra a distância envolvida e como no Ártico ele tem essa possibilidade de água amena, quente, entrar norte adentro. Então, sim, tem que fazer novas avaliações. Já o caso que eu diria que é outra questão, separada, não, o mar congelado, que é o derretimento de geleiras, por enquanto está nos cenários que nós fizemos, a comunidade glaciológica, que é qual é o impacto do aumento da temperatura da atmosfera na massa de gelo do planeta. E é o que nós estamos observando, principalmente no hemisfério norte, no caso da Groenlândia, no caso de uma série de geleiras menores no Alto Ártico e, é claro, também nos Alpes, nos Himalaias, nas Montanhas Rochosas. O processo está se acelerando, está perdendo massa e, é claro, se perde gelo, o gelo vira água e vai para o mar. E aí aumenta o nível dos mares. Doutor, dentro da comunidade glaciológica, quais são os pontos nesse momento que causam maior preocupação dentro da situação que nós estamos vivendo? Olha, nós temos duas questões, que foi exatamente essas que eu falei. Uma é qual é o impacto das mudanças do clima, que não é só o aquecimento global, é também mudanças na pressão atmosférica, na distribuição de pressão atmosférica no planeta, na extensão dos mares congelados, no caso Ártico e Antártica. No Ártico, o cenário está muito bem definido, e na Antártica, que até 4 anos atrás nós não tínhamos nenhuma evidência de retração da área coberta de mar congelado, ela também começa a mostrar uma tendência a ser um pouco menor. Mas note, são processos de escala muito grande. O fenômeno sazonal que nós conhecemos na natureza de maior variação em área no planeta todo é a extensão do mar congelado antártico, que vai de 2 milhões de quilômetros quadrados no auge do verão a 20 milhões de quilômetros quadrados. É 10 vezes mais. Então, isso tudo afeta a circulação da atmosfera, afeta o clima do Brasil, e nós temos que prestar atenção. A segunda questão é exatamente o impacto das mudanças do clima na massa de gelo das geleiras. E geleira não é
congelado é formado pela acumulação de neve através de milhares e milhares de anos e que em vários lugares do mundo começa a derreter e começa a contribuir para o aumento do nível dos mares. E, é claro, isso tem uma série de cenários, esses cenários estão bem conhecidos, eles são preocupantes, evidentemente o impacto disso é relativo, depende de onde é que você habita, depende da sua condição socioeconômica, depende da morfologia da costa que você habita, etc, etc. Então é mais complicado. Mas nós estamos vendo, sim, um aumento do nível do mar que hoje já está ao redor de 1 milímetro e tende a acelerar por ano. Professor, dentro de todo esse cenário, geralmente observa-se onde existem maiores impactos ali de um momento mais imediato, como, por exemplo, falávamos agora há pouco sobre a perda de vida na Europa, como aconteceu no México, na Índia recentemente, no próprio centro-sul dos Estados Unidos. Mas por que quando nós falamos sobre questão climática e de eventos extremos, nós não podemos apenas focar nessas regiões e temos que levar em consideração que esses fenômenos sobre os quais o senhor está falando, como a perda de geleiras, elevação do nível do mar, nós temos que ter essa visão muito mais ampla do que está acontecendo? Olha, evidentemente o indivíduo, você vai ver o teu espaço ao redor, a tua cidade, alguns só o bairro, a mesma sua rua. E, é claro, nós estamos vendo um aumento da frequência desses eventos extremos. Por exemplo, muitas vezes na sua cidade não mudou quanto a chuva cai ao longo do ano, mas ela está muito, eu diria, é relativo, mas está pior distribuída. Em vez de você ter uma chuva normalizada em eventos extremos de chuvas, a destruição da infraestrutura da cidade e, de repente, um período longo de secas. E isso nós estamos observando em vários lugares. Né? E fica bem claro nesses eventos. Nós temos que entender que, na verdade, o sistema clima ele está respondendo a uma nova quantidade de energia retida no planeta e isso faz que ele tente se readaptar. Cedo ou tarde ele vai se equilibrar, mas alguns colegas, se nós continuarmos assim com emissões de gases estufas e outros processos, mudança do uso do solo, e sem considerar os limites desse ambiente, isso ainda vai demorar uns 500 anos, até 1000 anos a se restabilizar. E esse é um ponto importante. O que nós estamos preocupados é nos próximos 200, 300 anos. Quanto à interferência humana, eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra sua bem interessante, na qual o senhor falava exatamente sobre esses processos naturais que acontecem ao longo de uma determinada era, mas como foi acentuada a partir ali da primeira e da segunda Revolução Industrial, como isso demonstra, os dados mostram que o impacto da humanidade, da sociedade no meio ambiente, ele é algo documentado e muito bem registrado e que se acentuou muito após esse desenvolvimento acelerado da humanidade por um lado e o desandar do meio ambiente por outro. Em 5 quilômetros de altitude já se foi 50% da atmosfera. Né? E ela está distribuída. A 10 quilômetros nós não temos mais ar respirável. E imagine isso, compare isso com o diâmetro do planeta, que é de mais de 12 mil quilômetros. Não é nada. Então, é muito fácil de alterar a composição química dessa atmosfera. E nós estamos num processo acelerado de mudança da química da atmosfera, que, por consequência, também está mudando quanta energia ela retém. E ela emite de volta para o espaço, evidentemente, porque ela não vai crescer infinitamente, ela vai atingir um equilíbrio. Então, é esse o principal fato que está atrás de todos os processos físicos, químicos e biológicos que estão ocorrendo de mudança ambiental. E, é claro, você começa a mudar também características da ciência, que nem desmatamento, destruição das bacias hidrológicas e assim por diante. Você tem uma nova situação na superfície terrestre. Sim, e se nós olharmos uma série de técnicas de reconstrução da história do clima, não só medições diretas, nós temos uma ciência muito forte que chama paleoclimatologia, o clima do passado,
nós conseguimos ver claramente a evolução da composição química da atmosfera nos últimos, por exemplo, 5.000, 10.000 anos. E aí fica bem claro que o início da primeira revolução industrial, nós vamos começar a modificar essa atmosfera de maneira detectável, não que não ocorresse antes, e isso se acelera, evidentemente, após a primeira década do século XX. E aí, e os últimos 30, 40 anos é um crescimento inicial, vai embora. E continuamos, né? Porque até agora nós não conseguimos negociar, reduzir, apesar de algumas ações, algumas restrições, mudanças na maneira de gerar energia, está sendo cada vez mais diversificado, ainda tem muito o que se fazer. Ou seja, nós já estamos com um aumento de quase 40% na concentração de alguns dos gases de estufas, principalmente o CO2, desde o século XIX, e se chegarmos a 100%, os cenários são de aumento ainda de mais 3, 4 graus centígrados, na média. E note que média também não diz nada, mas imagine você que vive num local que tem temperatura média de 28, 30 graus, aí passar a todo ano mais 3, 4 graus. Assim, a biota começa a sofrer muito, nós começamos a sofrer muito. E é claro, existem maneiras de adaptação, de mitigação desses impactos, mas tem custos. E custos que não são só econômicos, tem custos sociais, custos na teia biológica, etc, etc. Ao falarmos de custo, professor, nós temos que levar em consideração que demorar a tomar uma atitude, postergar decisões importantes, nós poderemos ter um potencial de custos muito mais elevados do que nós teríamos se começássemos a agir hoje, né? Isso tudo vem aquela grande questão que se discute há 40 anos, que é a questão da economia ambiental, de considerar o fator ambiental como custo. Os modelos ortodoxos de economia não consideram o fator ambiental e também são relacionados a um período muito curto, e se não imediatista. Então, nós estamos falando com questões mais profundas, questões transgeracionais, de impacto que você deixa no planeta. É claro que isso, até o pensar sobre essas questões, implica, sim, a tua condição socioeconômica, né? Se você está lutando para a sobrevivência, você não vai estar pensando nisso. A tua expectativa de futuro é muito mais restrita. Ou se você não tem uma base mínima intelectual para reconhecer o problema. Esse é o desafio. Então, todo mundo sabe que a questão ambiental é muito mais profunda. Eu gostaria de convidá-lo a retornar na próxima semana para que a gente possa continuar tratando desse tema. Até a próxima, então. Então, na próxima semana, você, minha amiga, você, meu amigo, continuará acompanhando a nossa conversa aqui pela Boa Vontade TV com o Dr. Jefferson Simões, glaciologista do Programa Antártico Brasileiro. É claro, a você o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga com a Boa Vontade TV.